Pai do Senhor, irmãos, graças a Deus, tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu hoje, meus irmãos, como de costume, farei um comentário acerca da lição 7 da nossa revista, qual o título é O Evangelho no Mundo Acadêmico e Político. Então, nosso textuário, irmãos, está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4 e 5. Diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então o apóstolo Paulo, aqui, ele falando para a igreja de Corinto, na sua primeira carta, ele está dizendo que ele não estava se apoiando, as suas palavras em sabedorias, de homens, mas o que ele estava fazendo é se apoiando nas coisas de Deus. E o que nós também temos que fazer. Porque aqui ele está dizendo que nós não devemos nos apoiar em sabedorias humanas, Mas aqui ele também estava se apoiando na sabedoria de Deus e estava falando para nós: faça a mesma coisa que eu, se apoie nas coisas de Deus. Então nós percebemos que o apóstolo Paulo, ele teve vários debates, mas também um homem muito inteligente, que sabia entrar e sabia sair acerca das conversas, e quem não, podemos dizer também acerca dos debates. Então nós percebemos que é muito interessante quando o apóstolo Paulo ele começa a trazer a sua mensagem. Ele não pega só para leigos, ele pega também para pessoas inteligentes, para pessoas estudadas, para pessoas com informação privilegiada, porque naqueles dias não tinha internet, não tinha nada dessas informações que nós temos hoje. Mas tinha escola, já tinha algumas universidades, se assim a gente pode dizer, alguns lugares que ensinavam acerca da filosofia, acerca de várias escolas, ao qual nós sabemos que antes de Jesus também já existia. Mas aqui, na nossa verdade prática, somente o Evangelho de Cristo no poder do Espírito Santo, para destruir as fortalezas e a resistência do universo acadêmico e do mundo político. Então, o que nós temos que ficar pensando ou imaginando é que Deus, meus irmãos, ele sabe de todas as coisas. Então ele sabe que existe uma resistência no meio, que as pessoas são mais dotadas, ou têm mais influência, ou têm uma informação mais rica, mais objetiva, ou seja, um contato maior com a universidade, ao qual pode estudar, possa se aperfeiçoar e absorver todo aquele conhecimento. Não como muitos que às vezes têm que trabalhar, estudar é corrido, mas tem pessoas que têm toda a disponibilidade para fazer, já que suas famílias são abastadas. Então a leitura bíblica em classe, meus irmãos, está em Daniel capítulo 2, versículo 24 ao versículo 28. Nós vemos aqui Daniel, ele naquela célebre passagem, ao qual ninguém conseguia trazer a revelação, desvendar acerca do sonho de Nabucodonosor, mas Daniel consegue. Daniel consegue desvendar aquilo que Nabucodonosor tinha sonhado. Porque Nabucodonosor ia matar todos os sábios da Babilônia, ia matar todo mundo, provavelmente Daniel e seus amigos estavam incluídos nessa lista, ao qual esses homens seriam mortos, porque ele também fazia parte dos homens estudados, dos homens acadêmicos de Nabucodonosor. Mas nenhum dos homens de Nabucodonosor, ao qual adorava deuses estranhos, ao qual se levava sacrifício a esses deuses estranhos, conseguiram desvendar ou trazer a revelação acerca que o sonho que Nabucodonosor teve, mas que se perdeu. Mas ele sabia que era um sonho importante, mas ele não sabia o que ele tinha sonhado. Mas nós vemos Daniel aqui, ele se colocando à disposição, cheio do poder de Deus, para poder trazer a revelação. E ele coloca humilde e fala que Deus quem dá a revelação. Então nós percebemos ali, Daniel no momento oportuno, tendo uma possibilidade, ele vai, e como quem diz, ele entra em cena. E nós vemos depois tudo o que acontece com Daniel. Ele é levado a um dos governadores, a um dos homens reconhecidos e a algum dos homens mais respeitados da Babilônia. Então aqui, irmãos, na nossa introdução, a evangelização nas universidades também deve ser uma prioridade máxima da igreja, pois do universo acadêmico saiu cientistas, educadores, formadores de opinião
e boa parte dos governantes e legisladores, homens que estão no poder público, homens de influência, saem, né, desses lugares, das universidades, onde existem pessoas estudadas que estão buscando conhecimento, se aperfeiçoar acerca da área a qual escolheram. Mas o que nós percebemos, meus irmãos, é que está faltando muitas pessoas crentes fiéis em Jesus nesse meio, para que possa propagar o Evangelho. É interessante, porque às vezes uma pessoa que cursa o mesmo curso, né, que uma outra pessoa que tem que é dotada de uma inteligência ou de uma oportunidade de fazer uma faculdade, de estudar, né, de se formar, de fazer um doutorado, um mestrado, e uma pessoa que crente, que está no mesmo nível que ela, às vezes fica mais fácil uma conversa, um diálogo, porque essa pessoa está com ela todos os dias. Então, Deus aqui, né, trazendo a nossa memória, para que nós possamos nos levar este Evangelho. Se você de repente não tem essa possibilidade, mas quando tiver numa conversa informal com alguém, fale acerca de Jesus, fale a igreja que você é, não tenha vergonha. Então, aqui na parte 1, Daniel na Universidade de Babilônia. Irmãos, entrar na Universidade de Babilônia não era apenas, né, aprender acerca de geometria, filosofia, que normalmente eles aprendiam. Não, era aprender toda a cultura dos babilônios, principalmente os seus deuses, que eles tinham muito apreço acerca dos seus deuses. Mas aqui nós vemos Daniel aprende tudo isso, só que ele não se envolve com isso, né, irmãos? Porque ele era obrigado a aprender, a estudar acerca, né, dessas coisas. Como nós, muitas vezes na escola, né, nós somos obrigados, principalmente biologia. Nós não queremos aprender, não aceitamos acerca da teoria da evolução, mas temos que aprender. Então aqui, ele era obrigado a aprender acerca dos deuses caldeus. Então, na parte 1 aqui, uma vida testemunhal. Antes mesmo de serem matriculados na Universidade Babilônica, eles resolveram firmemente em seu coração não se contaminar com a cultura caldaica. Então, nós percebemos que quando eles foram, vamos dizer assim, matriculados na universidade, quando eles foram levados cativos, e eles sabiam que eles iam para o palácio, iriam aprender, iriam estar, né, com a nobreza daquele povo, eles já colocaram no seu coração: aconteça o que acontecer, eu não me contamino, eu não nego ao meu Deus. Então, os homens aqui, Daniel e seus amigos, colocaram isso no seu coração e aprenderam tudo aquilo que era da Babilônia, os deuses, a religião, tudo. Eles aprenderam tudo, mas nós vemos que depois, quando o rei fez uma estátua, que todos que adorassem, Sadraque, Mesaque e Abednego, não adoraram. Daniel provavelmente estava resolvendo algum problema, alguns estudiosos dizem, acerca da província, mas aqueles homens não adoraram. Então nós vemos que eles guardaram e foram fiéis acerca daquilo que Deus, né, dos seus pais, o Deus dos seus antepassados, tinha proporcionado a eles. Então aqui, na parte 2, uma carreira acadêmica testemunhal. Incentivemos nossos irmãos a que sobressaiam pela excelência acadêmica, se apresentarem rendimentos medíocres. Sem se apresentarem rendimentos medíocres, como poderão demonstrar que o amor a Cristo conduz à verdadeira sabedoria? Então, irmãos, nós vemos que às vezes o crente acha que tudo vai vir do céu, né? Vai lá, não estuda nada, pega a prova, Deus vai me revelar, e faz uma oração e acha que Deus vai revelar tudo. Irmãos, sem o estudo, sem o esforço da própria pessoa, irmãos, fica difícil, irmãos, porque tem coisas que é da humanidade. Você tem que estudar, você tem que buscar, tem que correr atrás, tem que se esforçar. Porque se não for assim, irmãos, vai ficar difícil. Deus só faz nós lembrarmos aquilo que nós já sabemos. Não tem como Deus fazer a gente lembrar aquilo que a gente não sabe. Então é interessante, por quê? Para que a gente venha estar, se você entra numa faculdade e tem a mesma possibilidade, para que você venha se equiparar no mesmo nível que esses homens, que esses jovens, que esse público. Para que quando você possa falar,
você fale com propriedade, para que quando nós possamos falar, nós falemos com inteligência, com propriedade. Sabemos como entrar e saber também como sair. Então, uma carreira testemunhal, que está na parte 3, Daniel e seus 3 companheiros foram inseridos imediatamente na elite cultural e científica de Babilônia. E nessa posição, Daniel ficaria por mais de 70 anos. Jesus precisa de testemunhas em todas as áreas do saber humano. Ele também morreu pelos cientistas, médicos, advogados, sociólogos e educadores. Então, Jesus morreu por todos. E Daniel fica sendo um dos homens, um dos governantes do reino da Babilônia por 70 anos. E nós vemos que ele não se mistura, ele não se corrompe. Pelo contrário, ele dá testemunho digno e um testemunho íntegro acerca daquilo que era o Deus dos hebreus. Então nós percebemos aqui, né, que mesmo Daniel estando lá, ele não se mistura, e mais para frente diz que Deus morre por todos. Então nós não podemos ter restrições ou vergonha de falar de Cristo. Seja para médico, seja para quem for, fale do amor de Cristo. Às vezes você não precisa usar palavras, o testemunho fala muito mais do que as nossas palavras, porque às vezes se aquele médico contar uma piada suja para você, você não é obrigado a dar risada só para você ser amigo dele. Não, seja você, faça aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Amém? Então aqui, né, eu queria ler aqui uma coisa do Império Babilônico, que tem na revista dos professores. Diz assim: depois da destruição de Nínive, 7 anos antes, o Império Babilônico começou a crescer tão rapidamente que não dispunha de número suficiente de babilônios cultos para a cúpula governamental. Por isso, Nabucodonosor levou para a Babilônia jovens saudáveis, de boa aparência e de alto nível cultural, a fim de ensinar-lhes a cultura dos caldeus e assim torná-los úteis ao serviço real. Entre eles estavam Daniel e seus 3 amigos. Então, aqui um dos estudiosos diz que pelo fato de o Império Babilônico ter crescido tão rapidamente, ele viu que existia, ou Nabucodonosor viu que precisava de pessoas cultas para poder auxiliá-lo, para poder, como se fosse um assessor, assessorá-lo acerca das coisas do reino. Mas aí ele leva, por isso que ele leva, os estudiosos dizem, por isso que ele leva as pessoas com uma educação mais aprimorada, com uma inteligência, pessoas da nobreza, para que pudesse compor, né, a sua parte ali governamental, que pudesse estudar, né, acerca das coisas do reino, que com certeza absorveria com mais facilidade, já que já vinha numa prática de estudos, para que pudesse ajudar o seu reino a crescer ainda mais. Então, essa é uma parte histórica. Aqui na parte 2, Deus na Academia Babilônica. Daniel e seus 3 companheiros estavam a serviço de um governante que desconhecia por completo a soberania divina, né? Irmãos, eu tenho dificuldade de concordar aqui com o autor aqui, que ele diz que ele desconhecia totalmente, né, acerca do Deus Todo-Poderoso, Deus dos Hebreus. Eu particularmente acredito que não, porque muitas nações tentaram invadir, né, Judá, Jerusalém, e Deus deu vários livramentos. Provavelmente essa nação também sabia ao qual os livramentos que Deus tinha dado. E quem era o Deus dos Hebreus, porque Israel fica bem no centro ali de várias nações que ficam em volta. Imagina que eles não sabiam do Deus que tinha livrado esse povo do Egito, porque essas notícias correm. Só que talvez, ou provavelmente, não sabia que um Deus Todo-Poderoso ao qual nós servimos é tão intenso a amar o seu povo, a cuidar do seu povo, mesmo que ele tivesse sido levado cativo. Então Deus, né, que é verdadeiro, ele sabe de todas as coisas, e mesmo que eles não conhecessem, os babilônios não conhecessem com tanta intensidade, assim como os hebreus conheciam, mas eles provavelmente já tinham ouvido falar acerca do Deus dos hebreus. Amém? E aqui,
Na parte 1, a crise escatológica. O rei Nabucodonosor estava preocupado com o futuro do seu império, quando Deus lhe mostrou em sonho o estabelecimento do reino do céu na terra, como nenhum dos seus magos ou astrólogos fora capaz de interpretar-lhe o sonho. Decretou a morte da elite intelectual da Babilônia. A academia babilônica era inútil naquele momento. Crises semelhantes desafiam os acadêmicos cristãos nas diversas áreas do conhecimento. Por essa razão, precisam estar alicerçados na palavra de Deus a fim de mostrar o Evangelho de Cristo como a única solução a todos os problemas humanos. Então aqui ele estava preocupado acerca do que aconteceria com o seu reino depois que ele morresse. Então Deus mostra para ele o que aconteceria, né, como nós conhecemos, né? Depois vai vir o Império Medo-Persa, depois o Império Grego, depois o Império Romano, né? E que nós vemos ele estava preocupado. Mas aqui Deus dá o sonho para ele, mas Deus faz ele esquecer. Então Daniel, como nós já falamos, ele entra em cena e começa já a falar do amor de Deus, né, para Nabucodonosor. Que não fosse com palavras, nós vemos Deus falando, usando Daniel para falar com Nabucodonosor. Lá na frente nós vamos ver, né, que Deus leva Nabucodonosor a viver que nem um animal. Então nós percebemos que Deus ele vai se manifestando na Babilônia, dando até a oportunidade para que aqueles homens pudessem reconhecer o Deus de Daniel, o Deus a qual que Daniel estava sendo usado por Deus para que pudesse trazer aquilo que ninguém podia fazer. Deus usou Daniel para fazer, meus irmãos, algo que não foi revelado a ninguém por Deus nenhum, nem por vários deuses da Babilônia, né, revelou acerca daquilo que tinha acontecido com Nabucodonosor. Mas o Deus Todo-Poderoso revela para Daniel o que tinha acontecido. E aqui, na parte 2, a resposta teológica evangélica. Naquele momento de crise, e diante da própria morte, Daniel apresenta corajosamente a resposta divina. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. E assim o profeta fez saber a Nabucodonosor o programa divino para os últimos dias. Somente o Evangelho de Cristo pode responder às questões que tanto angustiam a humanidade. Então só Deus sabe aquilo que vai acontecer. Então é interessante nós fazermos a vontade de Deus. Daniel poderia ter se calado, Daniel poderia ter sido ficado envergonhado, mas Daniel não faz isso, ele vai corajosamente e ele exalta ao seu Deus, né? No capítulo 2, no versículo 28, mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos, ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor. Então ele fala para Nabucodonosor que há um Deus que revela tudo, que sabe tudo, que conhece tudo e que criou todas as coisas. Então ele fala desse Deus para Nabucodonosor, a qual é esse Deus que trouxe a revelação do sonho para Nabucodonosor. Uma forma de evangelizar Nabucodonosor. Quem esperava isso, irmãos? Quem esperava que um jovem, né, que estava como que está chegando agora e já quer aparecer? Mas Deus dá a coragem para Daniel e até Nabucodonosor. E aqui, no tópico 3, a intervenção de Deus na política babilônica. Daniel já era bastante idoso. Aí já está falando lá na frente, irmãos. Lá na frente, quando o império já estava praticamente, ou quase sendo invadido já pelos medos e os persas, né? Foi convidado a gerir a pior crise do Império Babilônico. Naquele instante ele não poderia ser politicamente correto. Por isso, proclamou corajosamente a sentença divina sobre o reino de Belsazar. Quando nós vemos, quando Deus, né, aquela mão misteriosa, escreve, né, e nós vemos ali que chama um, chama outro, não, chama um Daniel lá e alguém lembra de Daniel, Daniel vem e fala da sentença do rei, ou do reino. A corrupção de Babilônia. Embora Nabucodonosor tenha reconhecido o senhorio divino em 3 ocasiões, seu filho Belsazar, ao substituí-lo, não demorou a levar o império à ruína, né? Numa noite de orgia e insultos ao Deus de Israel, ele profanou os utensílios sagrados do santo templo na presença de suas mulheres, concubinas e grandes.
naquela mesma hora o Senhor escreveu na parede do palácio a sentença da morte daquele reino. O mesmo acontece no Brasil. Deus está a requerer do seu povo uma atitude mais evangélica, santa e decisiva. Irmãos, evangelizar não é só querer falar Jesus te ama, né? Jesus, né, quer te levar para o céu. Não é só isso. Aqui nós vemos Daniel, uma forma de evangelizar que Deus usou para Daniel, foi para trazer a sentença, foi para falar, ó, você já está, a sentença está decretada, porque ele colocou, né, nós vemos taças, que era do templo, ele colocou para beber vinho junto com aquelas mulheres, e Deus, usando Daniel, falou que a sentença daquele rei já estava decretada. Às vezes evangelizar também é falar a verdade, é falar aquilo que Deus manda. Então, quando nós formos evangelizar, muitas vezes Deus vai colocar palavras duras nos nossos lábios para podermos levar ao nosso próximo. E nós temos que fazer isso. Então, estou correndo um pouquinho aqui. Na parte 2, Daniel, o incorruptível. Como nenhum acadêmico fosse capaz de ler a sentença divina escrita na parede, o nome do velho profeta é evocado, né? Então é como nós falamos. Como ninguém podia ler aquilo que aquela mão misteriosa escreveu na parede, todo mundo ficou espantado ou assombrado, alguém lembrou de Daniel, como nós falamos. Ah, existe um homem que lá atrás, né? Ou seja, imagine, meus irmãos, quantos anos não se passaram e aí alguém lembra de Daniel. Então é interessante nós ficarmos na presença de Deus e as pessoas se lembrar de nós como homens, como mulheres de Deus, como servos do Senhor. Porque quando precisar de uma revelação a qual ninguém tem, ou de uma palavra a qual ninguém tem coragem de falar, vão lembrar de quem é fiel a Deus, de mim e de você. Nós temos que ser lembrados. E aqui na parte, aqui uma partezinha aqui, os governantes, legisladores e juízes também precisam ouvir que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve virá nos buscar. Então, nós não podemos restringir a palavra de Deus, como nós falamos no começo. Nós temos que falar, toda oportunidade que você tiver, seja crente, seja verdadeiro, seja íntegro, seja fiel a Deus. Muitas vezes nós não usaremos palavras, mas as nossas atitudes falam muito mais do que as nossas palavras, né? E aqui eu queria ler aqui um subsídio bíblico teológico que só tem na revista dos professores. Diz assim: com a ascensão da supremacia da cidade da Babilônia, Marduk, o patrono da cidade, tornou-se a principal divindade do panteão babilônico. Uma festa de ano novo chamada de Festa de Actu era realizada anualmente em sua honra, na qual uma batalha simulada entre o rei e o dragão das profundezas era encenada repetidamente para comemorar a primitiva vitória de Marduk sobre o caos. O propósito da festa era anunciar o ano novo com um ritual para assegurar paz, a prosperidade e a felicidade por todo o ano. Outras divindades adoradas pelos babilônicos eram Anu, deus do céu, Enlil, deus do vento e da terra, e a deus do submundo. Juntos eles formavam uma triade de divindades. Outra triade importante era sim o deus Sol de Ur, e Arã, os primeiros abrigos da família de Abraão. Samas, a divindade do sol, e Star, deus do amor e da guerra, e equivalente a Astarte dos fenícios. Astarote, mencionado na Bíblia, e Afrodite dos gregos. Outras divindades significativas foram Nabu, o deus da escrita, e Nargal, irmão de Marduk, o deus da guerra e da fome. Os deuses da Babilônia eram em sua origem personificações das várias forças da natureza. A religião babilônica era dessa forma uma adoração à natureza em todas as suas partes, prestando homenagem a seres super-humanos que eram ao mesmo tempo amigáveis e hostis, com frequência representados por formas humanas e animais. Então, por que eu li isso? Porque nós falamos no começo que Daniel teve que aprender toda a ciência, vamos dizer assim, como Moisés aprendeu toda a ciência do Egito, Daniel também deveria aprender tudo aquilo que tinha na Babilônia, os seus costumes, a sua cultura, os seus deuses, tudo Daniel foi ensinado. Então, interessante, irmãos, ele aprende tudo isso, mas ele não se contamina,
ele não se deixa levar por esses ensinamentos. Ele faz diferente, ele usa esses ensinamentos para poder ter argumentos. Quando alguém fosse falar de algum Deus da Babilônia para ele, ele pudesse falar do amor de Cristo. Nossa conclusão: que os líderes saibam como preparar aqueles que vão frequentar uma universidade, a semelhança de Daniel e seus companheiros. Esses poderão fazer uma grande diferença no mundo acadêmico e na esfera política. O Senhor Jesus precisa de crentes em todas as camadas sociais. Então, que nós, eu e você, ou aqueles que vão alcançar uma faculdade, que vão conseguir passar num concurso, numa prova para poder entrar numa grande universidade, ou aqueles mesmo que vão pagar para poder estudar, interessante é saber quem você é. E aqueles que têm filhos, e você que tem filho, você pastor, que sabe que tem jovens na sua igreja que vão ingressar na faculdade, auxilie-os, ensine-os acerca da palavra de Deus e coloca o exemplo de Daniel. Daniel foi, mesmo que forçado para aquela faculdade, mesmo que forçado para aquela terra, mas em nenhum momento ele deixou de reconhecer o Senhor Deus Todo-Poderoso como o único Senhor da sua vida. Amém, irmãos? Então, você que ainda não se inscreveu no nosso canal, está convidado a se inscrever. E também, irmãos, compartilhe o vídeo. Compartilhe o vídeo para outras pessoas, que é a palavra de Deus e que vai edificar não a sua vida, até mesmo a minha, mas a vida de outras pessoas. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Fiquem na paz.